Estamos aqui mais uma vez diante de nosso Deus para usufruir dessa bondade que Ele tem para as nossas vidas, para conversarmos um pouco sobre um assunto muito interessante, muito edificador. Queridos, você já refletiu por que hoje vemos tantas pessoas desistindo? O que faz com que essas pessoas desistam de uma vida na presença de Deus? Isso é muito importante, queridos. Então, se você concorda comigo, deixe o seu like aí no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações para que você possa acompanhar toda vez que a gente colocar um vídeo, no canal e dividir com você, compartilhar essa palavra maravilhosa. Compartilhe, queridos. Muitas pessoas precisam ter esse entendimento e comente para que a gente possa interagir de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Então, queridos, fique comigo. Não deixe de acompanhar, de ouvir essa palavra que você será muito abençoado. Eu creio nisso, tá bom? Então, queridos, a situação é essa. Muitas pessoas desistindo, muitas pessoas que não avançam no conhecimento e nem na presença de Deus. Perdendo coisas maravilhosas, coisas lindas que o nosso Deus tem para nossas vidas, para vidas que precisam de coisas que o Senhor tem para dar. Isso é muito triste, faz o nosso coração, queridos, ficar muito compungido, porque nós sabemos que a humanidade precisa da palavra de Deus, precisa de Deus e precisa ouvir a voz do Senhor. Isso é muito importante. Então eu quero já logo de início, queridos, ver com vocês o que diz aqui na Bíblia Sagrada, para que a gente possa refletir sobre isso, tá bom? Vamos lá, vamos ver a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 5. É um versículo, é uma passagem muito conhecida, mas eu quero que você, se puder, abra lá comigo ou então acompanhe, tá bom? Vamos lá, Lucas, capítulo 5, e vamos ler a partir, queridos, do versículo 4, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus, para a glória do Senhor. Veja o que está escrito, queridos. Capítulo 5, versículo 4, diz assim: Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. O versículo 5, queridos. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Que coisa linda, queridos, que maravilha a palavra de Deus. Você conhece essa passagem bíblica, você sabe o que estava acontecendo. Pedro estava já desistindo da vida, desistindo naquele dia, pelo menos, e ele já estava lavando as redes. Então Jesus se aproximou de Pedro, Jesus está sempre se aproximando onde a situação exige que ele esteja. E nós sempre precisamos, queridos, que a situação esteja presente, porque sempre Jesus presente, essa situação presente será resolvida. Isso a gente sabe de todas as formas, isso é muito importante. Então Jesus se aproximou de Pedro e deu uma orientação. Ele disse a Pedro para que lançasse as redes, como nós lemos. Mas Pedro estava desanimado. Pedro, ele não questionou, apesar de não questionar, apesar de ficar em dúvida, porque ele era um bom pescador, ele já tinha pescado a noite, ele tinha tentado pescar a noite toda e não tinha conseguido nada, talvez não tenha entendido o que aconteceu, porque aquele dia foi tão infrutífero para a sua vida, mas ele aquietou o coração e resolveu seguir a orientação da palavra viva, o nosso Senhor Jesus. E ele então disse ao Senhor, como nós lemos, sob a tua palavra lançarei a rede. Queridos, isso é maravilhoso, porque esta atitude fez com que mudasse aquela situação na vida de Pedro. E muitas vezes, queridos, na nossa vida só precisa de uma atitude. Nós só precisamos ter uma atitude de lançar a rede, ou seja, de lançar aquilo que está
em nossas mãos, de lançar aquilo que é nosso, que temos, para que bênçãos do Senhor venham sobre nós. Eu oriento a você a que leia esse capítulo todo. Não dá tempo da gente ler tudo, da gente conversar sobre tudo, mas é muito lindo o que aconteceu nesse inteirinho, né, na vida, nessa situação, nesse horário. O importante, queridos, que antes de lançar a rede novamente, o Senhor estava perto de Pedro, no barco de Pedro, como diz a passagem, e Pedro, Jesus estava, a palavra viva estava se manifestando, a palavra viva estava orientando e Pedro estava ouvindo. Pedro, queridos, não estava afastado, ele estava perto de Jesus, estava ouvindo a palavra. Jesus pregava com a sua ousadia, com a sua bênção, com o seu ser todo a serviço do Pai. E Pedro estava ouvindo aquilo. E aquilo, queridos, fez com que essa palavra entrasse no coração de Pedro e essa palavra surtisse o efeito, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Nós sabemos disso, queridos. Então, Pedro resolveu atender a orientação do mestre e lançou as suas redes. E nós sabemos o que aconteceu. A colheita foi maravilhosa, muitos peixes vieram para aquela rede que até transbordou para que outras pessoas fossem também supridas naquela situação. Então, queridos, é maravilhoso isso que nós vemos na palavra de Deus. É muito importante que a gente entenda isso, o que acontece, que as pessoas que estão desistindo, queridos, eles precisam da palavra, eles precisam do Senhor Jesus nas suas vidas, porque muitas vezes nós até julgamos as pessoas do fato de não estarem praticando a palavra, de não estarem vivendo a palavra e não estarem próximas do Senhor. Mas, queridos, a palavra vem para cada coração no tempo certo e nós somos um canal dessa palavra para a vida das pessoas. Então, não podemos deixar que vidas se percam, que pessoas desistam, que o mundo fique privado dessa palavra maravilhosa do Senhor Jesus em nossas vidas, né? Então, queridos, olha que coisa triste estava a situação de Pedro. Não existe nada pior na vida do que você fazer uma coisa que você sabe fazer com excelência, que você gosta de fazer, que você imagina um resultado e acaba não acontecendo nada. Era o que estava acontecendo com Pedro. Ele estava ali fazendo uma coisa que ele estava acostumado a fazer, sabia fazer com excelência, com certeza era um ótimo pescador e não alcançou o resultado que esperava. Acontece isso também hoje, queridos. Mas nós, como eu já disse, nós temos hoje a graça de ter essa palavra conosco, de termos o Espírito Santo do Senhor em nós para nos capacitar, nos dar sabedoria, para que a gente viva uma vida abundante, que foi isso que o Senhor Jesus veio trazer para o seu povo, para os seus filhos. Então, queridos, não desistam e não deixem ninguém perto de vocês desistirem. Isso é uma prerrogativa nossa. Nós devemos fazer isso com amor, com graça e com a leveza do Senhor em nossas vidas. É muito importante. Nós precisamos, querido, a cada dia vivermos essa vida e lembrarmos sempre que o Senhor Jesus entrou ali naquela situação. O Senhor Jesus sempre entra nas situações. O Senhor Jesus é a solução. E nós não podemos nos esquecer, queridos. Vamos lá ver comigo o que está escrito em João, capítulo 15. Eu gosto muito desse versículo e eu sempre cito. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Queridos, por mais que você pense, por mais que você ache, não, eu faço muitas coisas, eu vivo muitas situações, eu estou em muitos lugares, eu estou constantemente fazendo as coisas. Mas, querido, preste atenção, o que é de Deus, nós não podemos fazer sem Jesus. Jesus é a porta, Jesus é aquele que veio trazer vida e liberdade para os seus filhos. E nós precisamos, queridos, a cada dia que se manifeste em nossas vidas a presença de Jesus. Sem Ele nós nada podemos fazer. Mas, queridos, o que devemos analisar nisso? Por que devemos entender isso? Jesus, queridos,
estava ali perto de Pedro. Pedro aproveitou-se dessa situação. E muitas vezes nós vemos que isso não acontece na vida das pessoas que se aproximam da palavra viva, que tem uma Bíblia Sagrada, que ouve uma mensagem. Muitas pessoas desistem, queridos, ao deixar de assistir um vídeo, de ouvir uma mensagem, desistem no meio do caminho, veem um pedaço de uma palavra e desistem, pulam para outro lugar. Muitas vezes para lugares que não edificam a sua vida, nas redes sociais. Tem pessoas que preferem ver uma brincadeira, uma piada, do que assistir a palavra de Deus, do que fazer com que a palavra esteja próxima, porque é a palavra que vai trazer vida e vida em abundância. Então, queridos, nós precisamos nos lembrar disso sempre. Muitas vezes, queridos, as pessoas não conseguem entender isso, que sem Jesus elas não vão poder fazer nada. Então, queridos, mesmo tendo uma Bíblia Sagrada, mesmo indo à igreja, ouvindo uma palavra, elas não conseguem entender, ter o conhecimento e se apropriar daquilo que a palavra vem trazer. Queridos, toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos ter o nosso coração em expectativa. Nós temos que ter o nosso coração, queridos, diante de Deus, falando: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Tenha expectativa no seu coração para receber a palavra, para conhecer a palavra e entender a palavra, para que você possa praticar a palavra de Deus. Isso é importante demais nas nossas vidas, queridos. Sem isso, a gente não consegue avançar, a gente não consegue virar chaves, a gente não consegue ter uma vida edificada, porque sem Jesus, nada podemos fazer. Isso, queridos, faz com que muitas pessoas deixem de receber aquilo que têm para receber. Tem, queridos. Muitas vezes pessoas que têm alguma coisa, precisam dessa coisa, precisam disso e não conseguem alcançar, porque estão longe de Jesus. Isso é muito triste, queridos. Isso é muito triste. E nós estamos vendo isso constantemente. Nós estamos vendo isso acontecer dia a dia na vida do povo de Deus. E isso traz, assim, ao nosso coração muita tristeza, porque nós sabemos, queridos, que a Bíblia Sagrada é o nosso norte. A Bíblia Sagrada é o manual do fabricante. É através dela que nós vamos ter uma vida edificada na presença de Deus. Já a gente conhece no livro de Josué. Medita nesta palavra dia e noite, e então farás prosperar os teus caminhos. É a meditação da palavra, queridos. É depois que você medita na palavra que os seus caminhos prosperarão. E prosperarão de forma enraizada, firme, edificada, para que nada possa abalar o coração de um filho de Deus, a situação de um filho de Deus. Isso é muito lindo, é muito importante. E, queridos, não podemos nos esquecer, a cada dia, de viver essa vida diante do Pai, de viver uma vida de abundância, uma vida com suprimento e com alegria. Tá bom, queridos? Isso é lindo, é muito importante, e eu glorifico a Deus, glorifico o nosso Pai, porque nós podemos todos os dias estar perto de Jesus. Jesus todos os dias está perto de nós e nós temos consciência disso. Nós sabemos que o Senhor é o Deus poderoso que nos guarda, nos guia e nos levanta a cada dia. Tá bom, queridos? Que o Senhor continue iluminando você, que o Espírito Santo continue dando graça e luz na sua vida para que você possa a cada dia ter mais sede, estar mais perto e beber da água da vida, o Senhor Jesus. Esse que não pode estar fora da nossa vida. Ele não pode estar fora do nosso barco. Ele tem que estar todo momento no nosso barco, acordado e dando as orientações que nós, com o coração aberto, lindo, estaremos ouvindo e atendendo. Queridos, quando você ouve a palavra de Deus, é Jesus frente a frente com você. Não perca essa oportunidade, não perca. Toda vez que você ouvir um testemunho, esteja com o seu coração bem atento, com os seus ouvidos bem inclinados para ouvir a voz de Deus. Porque, queridos, toda vez que você ouve um testemunho, sabe o que você deve fazer? Diga assim: faz de novo, Senhor. Faz de novo. Aconteceu na vida desse meu irmão, aconteceu na vida dessa pessoa. Faz de novo, faz de novo. Por quê, queridos?
quando é contado um testemunho da presença de Deus, da palavra de Deus em movimento, esse mesmo Espírito está disponível para que a gente se aproprie, tome posse e veja acontecer nas nossas vidas ou nas vidas daquelas pessoas que necessitam, que precisam, que estão esperando essa manifestação. Deus é lindo, Deus é bom demais, querido, e nós só temos a agradecer. Gratidão ao nosso coração é o que o Senhor espera. Gratidão do nosso coração para a sua glória. Isso é maravilhoso. Que o Senhor continue te esclarecendo, abençoando, manifestando a sua presença na sua vida e na vida da sua família, que isso é o que mais importa, querido, nas nossas vidas. Que nós estejamos bem e que todos ao nosso redor também estejam bem. E isso é feito através desta palavra maravilhosa. Glórias ao Senhor, queridos. Fiquem na paz de Cristo, na graça do Senhor e vamos avante, avançando sempre para a soberana vocação que há em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.